Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Nesse último módulo aqui da disciplina, eu quero entrar um pouco com vocês na parte de automação industrial, né? A gente já mexeu bastante com a parte de automação, né, lá na parte de pneumática. Lógico que não existe só pneumática, mas a pneumática ela é bastante rica, dá para mostrar bastante coisa já, né? Tem muita coisa que é análoga à pneumática. Depois a gente caminhou um pouquinho para eletropneumática, depois a gente foi para CLP, depois a gente viu o ladder, a gente viu o Graph7. Na verdade a gente viu o Graph7 primeiro do que o ladder, né? Isso é inclusive uma coisa que eu penso em mudar da próxima vez que eu der esse curso. Eu vou dar o CLP primeiro, depois eu vou para o Graph7 e juntar os dois, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho de automação industrial e eu quero dar para vocês uma visão que eu particularmente não recebi no meu curso, né? Vocês sabem que eu fiz controle de automação também, e no meu curso eu não tive essa visão, né? Eu fui aprender isso depois com o mercado e é uma visão importante, né? Primeiro do big picture aí, de como que funciona a automação em uma planta industrial, eu vou até mudar o nome, porque se fala em planta, mas a automação ela funciona a nível de negócio, não a nível de planta, né? Não só planta, você pode ter um negócio e esse negócio seu ele também tem níveis de automação aí que a gente vai ver. Então vamos lá. O engenheiro de controle de automação, que somos nós, ele deve ser capaz de controlar diversos processos aí, né? E essa parte de controle é importante, porque o controle ele tem diversos significados, né? Dependendo do contexto que você está, o termo controle ele pode ter muitas conotações diferentes, né? Não só em vários contextos, mas até dentro do próprio contexto técnico, o controle pode ser coisas diferentes. E a nossa engenharia, ela tem que ser capaz de fazer tudo aquilo que a palavra controle significa, né? Não só um tipo de controle. Então, ó, por exemplo, um dos tipos de controle que a gente tem é fazer com que um equipamento execute uma ação desejada, né? Então, quando a gente estava lá no CLP, lá fazendo o ladder lá, por exemplo, a gente acionou um sensor aqui de nível, então eu quero que a minha bomba ligue. Aí você tem lá, você fecha uma bobina lá no seu CLP, e você faz com que ligue uma bomba, tá? Ou que a bomba desligue, ou que soe um alarme, sei lá, tanto de coisa que a gente fez lá, avança um atuador, qualquer coisa assim. Então você está fazendo com que aquele equipamento execute uma ação desejada. Isso é um tipo de controle, é uma das coisas que o controle se propõe a fazer. Mas, por exemplo, eu tenho também um significado de controle que é o seguinte: fazer com que uma ação de um equipamento obedeça a parâmetros específicos de operação. Então eu tenho, por exemplo, um braço robótico lá e eu quero que a ponta do braço faça uma determinada trajetória. Ela vai do ponto A ao ponto B, mas ela tem uma trajetória muito específica. Eu quero que ela faça uma linha reta, por exemplo, do ponto A até o ponto B, uma interpolação linear lá, do ponto A até o ponto B. Eu não quero que ela faça qualquer outra trajetória que não seja essa linha reta. E eu posso querer controlar mais coisas. Eu quero que ela faça essa trajetória numa velocidade específica, né? Quero que ela faça a tantos milímetros por segundo, por minuto, lá, sei lá. Então você está fazendo de novo um controle, mas não é só fazer uma ação. Agora é fazer uma ação dentro de determinados parâmetros que eu quero que ocorram, né? Então isso também é controle. Controle para a gente também pode ser verificar se uma certa ação ou se um certo produto, né, algo que a gente está produzindo, estão dentro dos parâmetros especificados. Então eu vou, sei lá, eu estou produzindo lá, sei lá, tem uma planta que está produzindo azeite, por exemplo.
e eu quero verificar o pH desse azeite. Tem um determinado parâmetro de pH lá que eu não posso engarrafar se não estiver dentro desse pH. Então, eu estou fazendo também um tipo de controle. Eu estou fazendo uma aferição ali se meu produto está legal. Ou, por exemplo, estou fazendo um controle da velocidade do fluxo de produtos dentro da minha empresa. Então, putz, eu quero que esse fluxo de produtos ocorra. Vamos dizer que eu tenho um AGV lá, que é um veículo autoguiado, né? Um veículo sem motorista. E eu quero fazer o controle da velocidade desse veículo. Então, eu vou dar uma olhada, eu vou medir essa velocidade e eu vou ver se ela está dentro do parâmetro de velocidade que tem a ver com segurança daquele local e tudo mais. Então, isso também é controle. Você vê que são 3 tipos de controle e esses 3 tipos de controle são totalmente diferentes, né? Mas tudo é controle, tudo significa controle. E tem outros tipos também, tem controle gerencial e tudo mais. E a gente tem que saber fazer todos esses tipos de controle. E a gente consegue fazer, não sei se exatamente todos, mas a maioria desses tipos de controle a gente consegue fazer dentro do campo da automação industrial, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de controle dentro do contexto de automação, né? Então, dentro do contexto de automação, é aquele exemplozinho lá que eu falei para vocês do CLP. Então, eu tenho um CLP lá que ele vai ativar uma ação. Então, eu tenho minha máquina, o meu objeto que seja, executando uma determinada ação que eu quero que ele execute. Então, isso é o controle, é o nível de controle dentro da automação, né? E é o que a gente basicamente fez com sistemas pneumáticos lá, eletropneumáticos ou controlados com os nossos CLPs. É o que a gente estava fazendo até agora, pegar um objeto e fazer com que ele execute ações. O fazer com que ele execute ações pode depender de várias coisas, né? A gente pode fazer o controle dessa máquina, desse mecanismo, que seja por meio de IHMs, né? Que até eu vou dar uma opinião pessoal aqui, que esse termo IHM, ela é interface homem-máquina, né? Ou pelo menos essa era a terminologia antiga que se usava. E em inglês a sigla são as mesmas letras, só que em outra ordem, né? Que é HMI, né? HMI, que é a Human Machine Interface. Só que eu acho que o termo em inglês ele é mais preciso, porque é a interface humano-máquina, né? Não é necessariamente a interface homem-máquina, né? Então, porque não necessariamente é um homem, assim, homem no sentido genérico, né? Não quer dizer que é um homem do sexo masculino que está lá operando a máquina e que só ele seria capaz de operar com essa interface. Então, a tradução para o português é interface homem-máquina, mas eu gosto mais do termo interface humano-máquina, né? A user interface estou fazendo um comentário aqui que a gente pode usar como user interface. Ela é mais, interface de usuário, ela é mais usada quando a gente está no ambiente de software, né? Então, eu estou fazendo um aplicativo, aí você tem uma UI lá, né? Ou, antigamente, a gente chamava de GUI, né? Que é o GUI, que é Graphical User Interface. Mas eu gosto mais da tradução interface humano-máquina, não interface homem-máquina. Mas eu coloquei homem-máquina aqui porque na hora eu não pensei, só pensei depois. E por meio, então a gente pode fazer esse controle por meio dessas interfaces, ou a gente pode fazer por meio de sistemas sequenciais, né, como a gente estava fazendo lá com o nosso GraphSet e tudo mais. Então a ação ela vai acontecer em decorrência de uma sequência de eventos e não de um cara que foi lá e apertou um botão, né? Mas na maioria das aplicações o que a gente tem é que esse controle é feito, né, as ações desse controle elas vêm de algo híbrido, né? Ora posso ter comandos lá, dados em interfaces, e ora eu posso ter coisas que aconteceram dada uma sequência de operações lá e vai ocorrer uma ação porque aquela sequência aconteceu. É o mais normal, né? Você hibridizar as duas, tá?
Então isso é controle dentro do contexto de automação. Dentro do contexto de aplicação é algo totalmente diferente. Quando a gente fala em controle, deixa eu até perguntar para vocês, vocês já tiveram uma disciplina que chama controle? Ou tem, ou vão ter? Que é uma disciplina que vem daquela parte de é, análise de sistemas lineares, usa transformada de Laplace pra caramba, só que nela você projeta controlador. Vocês já tiveram algo assim? Não tiveram ainda, tá? Meu, vocês vão ter e vocês vão ver que é super legal, mas é bem diferente dessa parte de CLP que a gente está vendo aqui, mas é super legal. Então, não para saber, porque eu vou mostrar para vocês um diagrama que vocês vão ver muito daqui para frente. E esse diagrama ele é muito legal. É... Isso, modelagem de sistemas dinâmicos. Gustavo está falando aqui que vocês tiveram modelagem. Modelagem de sistemas dinâmicos é uma parte. Realmente a modelagem ela usa transformada de Laplace também, mas ela é uma parte desse processo de automação. Eu consigo até mostrar para vocês que parte que é no diagrama aqui, mas ela é uma parte, vocês vão ter mais coisas, mas legal, bom saber que vocês estão nesse ponto. E aí quando a gente fala em aplicação, a gente está falando de fazer uma ação lá com a minha máquina, o mecanismo que seja, mas essa ação agora ela vai ter que ser realizada dentro de alguns parâmetros, né? Que é aquele exemplo do braço robótico que eu falei para vocês. Pô, eu tenho uma trajetória definida, eu tenho uma velocidade definida. Não é só ir do ponto A para o ponto B de qualquer jeito, tem que fazer bonitinho. E aí, a gente fala muito, quando a gente está nessa parte, em controle de malha fechada. E até por isso que eu fiz a pergunta para vocês, porque eu preciso saber se vocês já viram na vida uma malha fechada. Se vocês não viram, então eu vou mostrar para vocês o que é uma malha fechada e como isso está presente na sua vida de maneiras que você nem imagina. Então, a gente fala em malha fechada e os principais avanços estão na forma de projeto do controlador. Até agora, algo que não é familiar para vocês, mas em breve será. Que é o seguinte, ó. Você tem aqui algo que a gente chama de planta. Inclusive planta, o Gustavo falou que se vocês fizeram uma modelagem de sistemas dinâmicos, a planta é exatamente o que você calcula quando você está fazendo modelagem. Você pega um sistema e você procura entender como que esse sistema ele responde dinamicamente. Você consegue representar isso com uma entidade lá que vem da transformada de Laplace que se chama função de transferência. Então, quando você calcula a função de transferência de um sistema dinâmico, você está representando matematicamente como que esse sistema dinâmico se comporta. E a função de transferência ela pode ser de várias formas, né? A função de transferência ela pode representar várias coisas. Ela pode representar um circuito elétrico, ela pode representar um sistema hidráulico, ela pode representar um sistema mecânico, um sisteminha massa-mola, um sistema dinâmico. Ela pode representar diversas coisas, né? Mas o que é importante da planta é que a planta ela é uma representação matemática de como um sistema se comporta. Aqui, planta pode representar duas coisas para a gente. Pode ser realmente a representação matemática de como o sistema se comporta, ou pode ser o próprio sistema real aqui. Também funciona, tá? E aí, o que tem nessa planta? Essa planta tem o seguinte, essa planta ela tem uma entrada e tem uma saída. A seta da saída está bem desproporcional aqui, porque vai ter um diagrama grandão aqui. O que é uma entrada? Uma entrada é algo que provoca o meu sistema a ter uma saída. Vamos pensar assim, por exemplo, eu tenho um circuito elétrico e eu vou aplicar um diferencial de tensão nesse circuito elétrico. Então, eu apliquei um diferencial de tensão lá em algum ponto desse circuito. Liguei uma fonte de tensão em algum ponto desse circuito. E pode ser que a minha saída, a saída ela pode ser várias coisas. A saída é a variável que você está interessado. E normalmente é a variável que você quer controlar. Ela é a saída do sistema. Então vamos dizer que eu liguei uma fonte de tensão e eu quero controlar a corrente elétrica sobre um resistor do meu circuito. Então a corrente elétrica vai ser a saída
E a fonte de tensão aqui, a tensão vai ser a entrada do meu sistema. Então, meu sistema é um circuito elétrico, eu dei para ele de entrada uma tensão, ele vai me responder com uma corrente elétrica. Beleza, entrada e saída estão definidas aqui. Mas lembra que eu quero controlar a saída. Então eu quero que aquela corrente elétrica que está correndo sobre o meu resistor lá seja uma corrente X. Como que eu faço para controlar essa corrente? A primeira coisa que eu preciso fazer para controlar a corrente é medir essa corrente. Então essa corrente elétrica ela é um sinal físico. Eu vou passar esse sinal físico por uma instrumentação. Vai ser um sensor de corrente lá, pode ser um sensor de corrente do tipo resistor shunt, pode ser um sensor daquele tipo alicate, por efeito Hall, sei lá. Mas de alguma maneira você vai ter uma instrumentação aqui, essa instrumentação vai medir essa saída aqui e ela vai transformar essa saída aqui em um sinal medido, que é isso aqui, né? Então eu tenho lá, sei lá, 5 amperes saída do meu resistor, esses 5 amperes aqui vai virar um sinal de tensão qualquer, ou um número representado em bits, qualquer coisa que eu consiga comparar com um parâmetro. E essa é a próxima coisa que eu vou fazer. Olha só, eu tenho algo aqui que a gente chama de comparador e eu tenho uma referência que também é chamada de set point muitas vezes, né? Em algumas literaturas você chama isso aqui de set point. O que é isso? É o seguinte, ó, lembra que eu estava querendo controlar a minha corrente elétrica lá, que era a saída? Beleza. Se eu quero controlar, eu quero que ela vá para algum nível, certo? Minha corrente elétrica ela está em 5 amperes. Eu queria, na verdade, que ela fosse 8. Eu tenho que informar o sistema de alguma forma. Como que eu informo esse sistema? Eu informo com a minha referência. Eu vou dar um valor aqui que eu quero que seja o valor da saída. E esse valor aqui que eu quero que seja o valor da saída, ele vai ser comparado com o sinal medido. Então tem esse sinalzinho de mais e de menos aqui, porque justamente o sinal que vai sair aqui do comparador é esse sinal aqui, que ele tem um nome específico, ele chama erro de controle. Por que ele é o erro de controle? Porque ele é a diferença entre o que eu queria, que é a referência, e o que eu tenho, que é o sinal medido. Então, se eu souber qual que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu gostaria, eu vou gerar esse sinal que é importantíssimo, que se chama erro de controle. E o erro de controle, ele vai ser a entrada para um cara que a gente chama de controlador. Então, esse controlador é um outro sistema que você projeta esse sistema para que ele pegue esse erro de controle e transforme em algo que eu consigo usar de entrada na planta. Então eu vou pegar esse erro de controle e vou falar assim, olha, eu tinha lá na minha planta uma entrada de meio volt e está me saindo 5 amperes aqui. Beleza, medi 5 amperes, quanto que você queria? Queria 8 amperes. Beleza, meu erro de controle então vai ser 3 amperes. Esses 3 amperes aqui, o meu controlador tem que entender que esses 3 amperes tem que resultar em um acréscimo de 0,3 volts na entrada, né? Então eu vou pegar esses 3 amperes aqui, vou pegar a entrada que eu tinha e falar, puta, na verdade a entrada era meio, mas ela tem que subir para 0,8 para que a minha corrente de saída seja 8 amperes, que é o que eu queria. Aí beleza, esse controlador vai gerar esse acréscimo de 0,3 volts na entrada aqui, e aí com esse meio volt aqui eu vou gerar os 8 amperes, e aí a minha saída vai ser 8, eu vou comparar aqui os meus 8 amperes que eu queria com os 8 amperes que eu tenho, o erro de controle vai ser 0, e maravilha, isso vai funcionar. Primeira coisa, o que eu faço para calcular esse controlador aqui? Como que eu calculo o controlador? O controlador ele é algo que ele é calculado justamente para ser colocado em contato com a planta e com a instrumentação. Então, a planta ela tem uma função de transferência e a instrumentação ela também tem uma função de transferência. Você tem que lembrar que o seu sensor ele pode ter um erro, ele pode ter um atraso, ele pode ter tudo isso. Então, ele tem uma função de transferência e o meu controlador ele leva em conta a planta e a função de transferência e ele é calculado de uma forma que quando eu fechar esta malha aqui, ele vai sempre calcular, baseado no erro de controle,
Ele vai calcular essa entrada aqui da planta, que agora se chama esforço de controle, porque ele é fornecido pelo controlador, para que o erro seja minimizado. Então, o erro de controle, o controlador vai fazer o esforço aqui para que o erro de controle seja minimizado. Tá? Tem vários exemplos. Tem um exemplo bem tosco, mas que é o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, que é um exemplo de malha fechada, que é uma pessoa atirando um dardo em um alvo. Né? Então, como que funciona? Como que isso aqui se aplicaria numa pessoa atirando um dardo em um alvo? Eu falei que o exemplo era tosco. A pessoa atira o dardo no alvo. Beleza. Quando ela atira o dardo no alvo, ela tá aqui, ó, tá na saída, porque ela quer controlar a posição que o dardo vai ficar lá no alvo. Aí ela vai observar o dardo lá no alvo. Né? Observou, falou, putz, meu dardo, eu já explico direito, o esforço de controle, eu já explico melhor o esforço de controle. Então, estou dizendo aqui que o esforço de controle tá meio obscuro, eu explico melhor já. Vamos voltar para o dardo aqui. Observei o meu dardo, então eu estou aqui na instrumentação, estou observando o que saiu. Observei que o meu dardo foi muito para a direita. O que eu gostaria? Gostaria de aplicar no centro. Então, entre o centro e a direita tem um erro, que é o erro que eu joguei o dardo um pouco para a direita. O que o meu controlador mental vai fazer? Na próxima, jogue um pouco mais para a esquerda. E isso é o que o esforço de controle vai fazer. Fala, olha, você vai jogar, mas não vai jogar tanto para a direita, vai jogar mais para a esquerda. Então, um outro exemplo que eu gosto mais, que é o exemplo do controle de velocidade do veículo. Eu acho que esse exemplo é bem legal. Então, você tem alguns veículos, principalmente veículo com câmbio automático, que tem o tal do piloto automático. Não é o piloto automático do Tesla que leva você da sua casa até no shopping sem fazer nada. É só o controle de velocidade, tá? Mas é chamado de piloto automático. Então, você está dirigindo lá, vamos dizer que você está na Bandeirantes, está dirigindo lá e você quer dirigir a 120 km por hora, que é o, controle, é o limite da pista. Sejamos prudentes. Então eu quero dirigir a 120 km por hora. Aí eu vou setar lá no painel 120 km por hora. Esse setar no painel é o nosso set point aqui. Eu vou dizer que eu quero 120 km por hora. O que o carro vai fazer? Ele vai olhar a velocidade, vai medir a velocidade lá e vai comparar com o que eu setei. Fala, puta, estamos a 100 aqui. E o cara quer a 120. Então eu vou ter um erro de controle de 20 km por hora. Beleza. O que o controlador vai fazer? O controlador é o computador de bordo lá do carro, né? A ECU do carro. E ele vai calcular o quanto que eu tenho que atuar no pedal do acelerador. Pelo menos meu pai tinha um Corolla 2003 que era assim, ele fazia uma atuação direto no pedal do acelerador. Ele empurrava o pedal para baixo sozinho. Então vamos pensar no Corollão velho do meu pai lá. O que a ECU vai fazer? Ela vai calcular o quanto que eu tenho que pisar mais no pedal, o quanto que eu tenho que atuar mais no pedal para que o meu veículo responda e a minha velocidade chegue a 120 km por hora. Esse pisar no pedal, aqui é o esforço de controle. Eu falei que eu ia explicar melhor. Então, o esforço de controle, o que é? O esforço de controle é a entrada que você tem que dar para a sua planta original para que ela responda da maneira como você quer. Tá certo? Então, no exemplo lá do circuito, o meu esforço de controle ele era a tensão que eu tinha que colocar para que saísse para que saísse 8 amperes daqui. No caso do veículo, do controle de velocidade do veículo, o esforço de controle é o quanto que eu tenho que atuar no pedal ali, o quanto que eu tenho que entrar no curso do pedal ali, para que a minha planta, que no caso seria agora o meu veículo, chegue na velocidade de referência, que são os 120 km por hora. E assim por diante. Tá, deu para entender melhor essa questão do esforço de controle? Ah, beleza. Beleza.
Então é assim, então você tem vários sistemas diferentes e isso daqui eu acho que explica também um lado muito interessante da nossa engenharia, que é a questão de você modelar coisas que têm domínios totalmente diferentes. Uma hora a gente está falando de corrente elétrica, outra hora a gente está falando de velocidade do carro, outra hora a gente está falando de posição do dardo, são coisas que têm domínios físicos diferentes. E você controla exatamente da mesma forma, você tem isso aqui. Por que que a gente fala que esse controle aqui é um controle de malha fechada? Vocês vão ouvir muito isso e vocês vão ouvir muito também o termo fechar a malha. Porque você tem a função de transferência do controlador, da planta, da instrumentação e você quer uma função de transferência que represente esse sistema como um todo e não três funções separadas. Isso é fechar a malha, tá? Mas um sistema de malha fechada, ele é um sistema que tem essa característica aqui, ó, quer dizer, eu tenho a saída e eu meço a saída e eu utilizo essa saída medida para gerar uma nova entrada, né? Então eu tô fazendo algo que a gente chama aqui de realimentação ou retroalimentação do sistema. Quer dizer, eu pego a posição que ele está e eu tento melhorar essa posição. Eu pego a velocidade que ele está, eu tento melhorar essa velocidade, assim por diante, né? Baseado na medida que eu tenho e baseado na referência que eu quero também, no controle que eu quero fazer. É, Tem sistemas que são sistemas de malha aberta. Um sistema de malha aberta, por exemplo, seria um sistema que não tem esse braço aqui embaixo, né? Teria só uma entrada, essa entrada passa por um controlador, esse controlador vai gerar uma entrada para a planta e vai sair uma saída aqui. Não que o sistema de malha aberta seja ruim, mas ele não tem a retroalimentação, né? Ele não se corrige automaticamente. Você vai pegar uma referência aqui, vai dar para o seu controlador vai calcular uma entrada que ele tem que jogar na planta para fazer o que você quer, e a planta vai responder de alguma forma. Pode ser que funcione bem contra a de malha aberta, pode ser que não. Bem como a de malha fechada também pode ter seus problemas, né? Você pode ter controladores ou instrumentações aqui que causam instabilidade, né? Sua planta não era instável, mas ela com um determinado controlador ou com algum tipo de instrumentação ela fica instável, fica difícil de controlar. Pode acontecer, tá? Então, coisas que vocês têm que se atentar. Mas esse diagrama aqui ele é muito famoso, vocês vão encontrar ele em tudo que é lugar. Só procura malha fechada. Em qualquer lugar que fale de controle, vocês vão achar essa figura, exatamente. Bom, beleza. Isso é controle em aplicação. Depois a gente tem o controle no contexto de supervisão, né? Então, quando a gente fala em controle em supervisão, a gente está falando de monitoramento de parâmetros e esses parâmetros eles estão relacionados com o funcionamento de um sistema e com a execução das tarefas desse sistema também, né? Então, esse tipo de controle, para fazer esse tipo de controle, a gente precisa de um sistema supervisório, né? Esse sistema supervisório ele faz várias coisas. Ele serve para você fazer alguns tipos de atuação no sistema, por exemplo, ligar o sistema, desligar, ativar ou determinadas partes, ou ativar ou desativar determinadas partes ou funções. E ele, através do monitoramento dele, você consegue também configurar alguns alarmes, né, e alguns sistemas de proteção. Então, por exemplo, se eu estou fazendo monitoramento de uma caldeira, aí a pressão chegou num nível ali que não pode passar daquilo, o nível limite, eu posso ou acionar um alarme, ou eu posso simplesmente fazer com que o meu sistema automaticamente desligue a caldeira, para evitar um acidente, uma explosão, né? Você tem vários sistemas de proteção diferentes, mas vocês vão ouvir muito falar na palavra trip, né? Então, quando dá trip no sistema é quando o sistema desliga porque teve algum problema de segurança ali, né? E isso acontece, por exemplo, em usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica ela tem as máquinas girando lá e às vezes por alguns motivos de excesso de vibração ou problema elétrico, ou problema de velocidade, alguma instabilidade que está acontecendo ali na sua turbina, a máquina dá trip, né? Então a máquina desliga para evitar um dano maior à máquina,
né? E dano a pessoas também e tudo mais. Então, o sistema supervisório ele é capaz de fazer isso. Em algumas aplicações até o sistema de trip nem está no supervisório, ele tá na máquina direto, né? Se for algo muito crítico, às vezes até o tempo de comunicação, o tempo de decisão do sistema supervisório é crítico, né? Às vezes até o sistema supervisório pensar em alguma coisa, a máquina já explodiu. Então você tem sistemas de trip na própria máquina ali, no, sem chegar até o sistema supervisório. Tem também, tá? E aí depois a gente tem controle a nível de gerenciamento. Você fala, puta vida. O controle a nível de gerenciamento, e isso aqui é importante, ele está ligado à área de gerenciamento de ativos ou gerenciamento de recursos, também você pode ouvir. Gerenciamento de ativos é a área de asset management, ou você tem gerenciamento de recursos, que é a parte de resource management também. E essa área é uma área muito importante, principalmente porque assim, é uma área de otimização de custos e tudo mais, e é uma área que dá muito dinheiro. Quem mexe com gerenciamento de ativos normalmente está mexendo com coisas que valem muito dinheiro. Então, fazer controle nesse nível é legal porque normalmente é bem pago, tá? É, e aí você fala assim, pô, isso aí é uma coisa mais gerencial, né? Um negócio que está mais distante e tal, da parte técnica. E não é, porque esse gerenciamento de ativos, ele tem que se comunicar com essa parte de controle técnico, né? Ele tem que saber, por exemplo, o gerenciamento de ativos, ele tem que cuidar da disponibilidade também das máquinas, né? Da alocação das máquinas para fazer as tarefas e da disponibilidade dessas máquinas. E um bom gerenciador de ativos, ele tem que ter uma noção de quantas operações ou por quanto tempo aquela máquina está operando para poder fazer, por exemplo, um gerenciamento de manutenção, né? E isso vai ser extraído do controle da máquina lá, da CLP que está mandando a máquina fazer ciclo e tal. Em algum canto eu vou ter que contar esses ciclos aí e ver, falou, pô, minha máquina trabalhou, ou contar o tempo que ela está trabalhando, falou, pô, minha máquina trabalhou por tanto tempo, ou realizou tantos ciclos, então está chegando na hora da manutenção e tal. Isso tudo é controle no nível de gerenciamento, né? Isso é necessário também. É... Aqui, acabei de falar disso da disponibilidade e tudo mais. E aí você lida, aqui nesse nível de controle gerencial, você lida com questões, como eu disse, né? Desgaste, manutenção, reposição. Você sempre tá, o foco aqui é disponibilidade, né? O quanto que a sua máquina está disponível e quanto que você vai alocar para produzir. Eu estou falando de máquina, mas pode ser, por exemplo, por isso que eu falei lá no começo que era no nível de negócio, porque isso daqui pode ser uma frota de aviões, por exemplo. E o avião, no nível na aeronáutica, o avião ele tem vários custos e um dos custos é o próprio leasing do avião, né? Então eu tenho uma companhia aérea, por exemplo, eu vou comprar um avião. Aí quando eu compro o avião, eu não vou pagar esse avião de cara, né? Porque normalmente quando você compra o avião, você não tem dinheiro para pagar o avião. O avião é algo muito caro. Então você vai fazer o leasing e você espera conseguir pagar o avião com a quantidade de viagens que você vai fazer com esse avião. Então você vai botar passageiros ou carga lá e você vai rodar e vai pagar, né? Conforme você vai fazendo, você vai pagando as parcelas. E a parte importante aí é que o avião parado ele gera prejuízo, porque o leasing vai continuar sendo cobrado, né? Se você não pagar com a receita que aquele avião gera, você tem que pagar do bolso. E normalmente essas contas são bem apertadas, assim, né? Então o avião, quanto mais ele puder voar, melhor. Avião parado é prejuízo. Tem avião que, olha, tirando o tempo de manutenção realmente que ele tem que ficar em solo, é voo mesmo. Avião não dorme em garagem, avião fica voando, levando pessoa, levando carga. E é interessantíssimo você pensar nisso porque são coisas que a gente nem imagina. Você imagina se for uma parte dos aviões está voando e outra parte está em solo, tá
parado, esperando. Não, tá tudo voando, impressionante. Tanto que com esse negócio da pandemia, um dos grandes problemas que as companhias aéreas sofreram foi lugar para guardar avião, que não tinha, né? Eles têm uma quantidade de hangares que é muito menor do que a quantidade de aviões que eles têm, porque os aviões têm que estar voando. E a hora que parou tudo, os aviões ficaram, falaram, pô, beleza, como é que eu guardo todos esses aviões aqui? Foi algo bem complicado. Mas voltando aqui, eu preciso saber então é, a quantidade de voos que esse avião está fazendo. Eu preciso saber quantas horas ele voou, porque algumas peças do avião o desgaste é por hora de voo, mas eu preciso saber também a quantidade de voos, porque o desgaste da fuselagem ele é por ciclos de pressurização e despressurização, que normalmente ocorrem quando você decola e pousa. Então, um voo é um ciclo de pressurização e despressurização, e isso que desgasta a fuselagem. Então, eu preciso saber quantos ciclos essa fuselagem deu também para poder fazer as manutenções, tudo certinho. E os sistemas de controle de gerenciamento que vão fazer isso para mim, não o sistema supervisório. O supervisório, ele é um nível abaixo do de gerenciamento ainda. O supervisório, ele vai estar lá, ele vai verificar se a temperatura da chama nas turbinas está legal, não sei o que, ele está dentro do avião. O controle de gerenciamento, ele está fora do avião, né? Mas ele existe também. Então, vocês viram assim que essa parte de controle, ela existe nos mais diversos níveis e a gente está inserido nesse meio, a gente tem que saber fazer todo esse tipo de controle. Tem uma estrutura legal aqui que eu gostaria de ter condensado em menos slides, mas tinha tinha muita figura para colocar em um slide só, então eu quebrei em 2 slides, que são os tipos de controle nesse nível, nesses níveis que a gente estava falando. Então, o que a gente acabou de falar, que é um nível de negócio, um nível de gerenciamento, é esse nível 5 aqui, ó. Tá vendo? Nível Enterprise aqui, Business Logistics Systems, que é o famoso ERP, que é o sistema de gerenciamento de recursos lá, né? Depois a gente tem o nível 4, que é o nível supervisório. Aí sim, né, você tem sistemas supervisórios, você tem sistemas, esse MES aqui é o sistema de supervisão de manufatura, né? Então, depende da área, você vai ter um sistema supervisório diferente. Depois do supervisório, você tem os níveis de operação mesmo, né? Então, você tem o nível de operação do operador mesmo, da máquina lá, e você tem esse nível secundário aqui é o nível de controle, né? Então, vamos dizer que entre o operador e o controle eu teria uma interface homem-máquina aqui, né? Ou humano-máquina. E dessa interface aqui, que vai fazer essa interface entre o controle da máquina e o humano, vai ser a interface, lógico, e os mecanismos de controle. Então, esse DCS aqui é um controle que ele é fragmentado, né? Ele é descentralizado, tem as CLPs, tem o controle por bateria, enfim, tem vários tipos de controle aqui. E aí, desse tipo de controle para a primeira camada, essa primeira camada aqui é aquele controle que eu estava falando para vocês, que é o da aplicação mesmo, da atuação, é controlar a velocidade, controlar a corrente, tudo mais. Então você tem um sistema top-down aqui de controle. E aí tem vários exemplos aqui, né? Eu até coloquei essa figura aqui, mas eu acho que a gente já falou tanto que já está bem exemplificado aqui o que é cada camada aqui, mas eu tenho uma relação entre camadas aqui, depois vocês conseguem ver com mais calma na hora que vocês forem dar uma estudada nessa aula aqui. E também tem aqui do lado esquerdo eu mantive a mesma figura aqui dos níveis e tal, e do lado direito a gente vai para os equipamentos que a gente usa para fazer os tipos de controle, né? Então vocês vão encontrar computadores aqui nos 3 níveis mais altos, né? Porque aqui você vai ter um operador, então você precisa ter uma interface minimamente, né? Normalmente é via computador. No nível 4 é sistema supervisório, que você vai ter servidores e computadores trabalhando aqui, porque os servidores eles vão fazer a comunicação com
essas camadas mais baixas de controle aqui. Inclusive tem um servidor muito famosão que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o OPC, que é um servidor que cuida de tudo que vai fazer o controle nessa parte baixa aqui, nesse nível baixo. E aí você tem o nível empresarial, que também tem servidores e computadores aqui, mas são servidores de outro tipo. Aqui a gente está, daqui para cima, a gente fala que a gente está no nível de informação, né, do supervisor para cima, e do supervisor para baixo a gente está no nível da atuação. Tá? Então, você tem as redes aqui, elas são muito importantes porque elas carregam tipos de informação diferentes. Você tem intercomunicação entre os sistemas aqui, mas elas carregam informações diferentes. Aqui em cima você quer ter informações sobre a sua produção, sobre o uso das máquinas, estado, alocação, disponibilidade, essas coisas. E aqui embaixo você quer ter informações de processo mesmo, né? Até quanto mais baixo você vai, aqui eu quero saber a temperatura desse processo, que é pressão e tal. Quero saber essas coisas. Acabei de lembrar de um e-mail que eu tenho que mandar, não mandei amanhã cedo eu mando. E aí, para fazer essa comunicação toda, a gente tem que entrar um pouquinho na parte de redes de comunicação, né? Então, a rede de comunicação é aquilo que vai fazer a comunicação entre todos esses objetos, todos esses devices, aí, todas essas coisas. E se você parar para pensar, na verdade, quando eu fiz faculdade, eu tinha um professor de redes que deu um negócio totalmente nada a ver, que não era redes de comunicação. Então, eu posso contar que eu tive, mas não tive essa disciplina na faculdade. Mas, enfim, coisas que a gente vai lembrando, né? Mas as redes de comunicação, elas surgiram de uma necessidade. Eu estou lembrando que eu descobri isso aqui só depois, o cara não falou isso em aula, mas tudo bem. Elas surgiram de uma necessidade, e essa necessidade, a princípio, necessidade bem básica, de economizar cabo. Parece um negócio besta, mas não é. Economizar cabos, vai vendo. Imagina que eu quero conectar dois dispositivos dessa forma P2P. O que é P2P? Peer-to-peer. Então eu vou pegar um cabo, eu vou pegar um dispositivo, eu vou ligar no outro, né? Então, para ligar um dispositivo no outro, eu preciso de um cabo. Beleza. Então, são dois dispositivos, eu vou ter um cabo. Beleza. Vamos dizer que isso daí é uma conexão ad hoc que eu estou fazendo com o meu irmão em casa, porque a gente quer jogar um Counter-Strike em rede. Então, um cabo de rede matou o problema. De um computador no outro. Beleza. Aí chegou um primo meu aqui em casa e a gente quer jogar. Beleza. Aí, do primo para frente já não vai acontecer assim, mas vamos lá. Vamos supor. Eu quero conectar os 3 computadores em rede. Você sabe que não é assim que funciona, mas vamos dizer que eu quero fazer a conexão P2P entre os 3 computadores. Então eu tenho que conectar o meu computador no computador do meu irmão e o meu computador no computador do meu primo. Só que eu tenho que conectar o computador do meu primo no computador do meu irmão também, né? Então, se eu for fazer essa conexão dessa forma P2P aqui, que é peer-to-peer, eu não posso pegar uma mensagem que o meu irmão mandou para o meu primo e eu repassar essa mensagem, porque a conexão tem que ser P2P, tem que ser peer-to-peer. Então, a mensagem que o meu irmão mandou, ela tem que ser direta para o meu primo. Então, eu preciso ter um cabo do meu computador no do meu irmão, um cabo no meu computador no do meu primo e um cabo no computador do meu irmão para o computador do meu primo. Então, são 3 cabos. Então, olha só, eu tinha 2 computadores, um cabo, 3 computadores, 3 cabos. Beleza. Aí chegou meu vizinho para jogar. 4 computadores. Bom, se eu for ligar o computador, se eu tiver que ter um cabo para ligar cada computador no outro, com 4 computadores eu vou precisar de 6 cabos, né? Porque eu preciso ter um cabo saindo de cada computador e um cabo chegando em cada computador. Eu vou precisar de 6 cabos. Então, 6 cabos, né? 4 pessoas, 6 cabos.
Se duas pessoas deram um cabo, quatro pessoas, seis cabos, já tá ficando pesadão isso aí. E piora, se você pegar, por exemplo, 10 computadores, quero montar uma LAN house, se fosse ligar um computador no outro individualmente, dessa forma P2P aqui, eu precisaria de 45 cabos. Você imagina o emaranhado de cabos. Vamos dizer que eu estou numa empresa, eu preciso ligar, fazer uma rede com 100 computadores. Para fazer com 100 computadores nesse esquema aqui, eu precisaria de 4.950 cabos. É muito cabo. O negócio começa a ficar absurdo. E se você tiver N dispositivos, só para constar, você precisaria de N vezes N-1 sobre 2 cabos. Então imagina a quantidade de computadores que existe no planeta e a quantidade de cabos que você ia precisar para ligar um computador no outro. Já fica inviável, né? Tem mais cabo que gente no planeta. Mas o problema não é só esse. O problema também é que a gente vamos trocar cabos aí, porque a gente já está no século XXI. Fala, pô, se o problema era economizar cabo, vamos pôr tudo Wi-Fi, né? Beleza, sem fio, acabou, zero cabos. Mas você ainda precisa fazer uma conexão, certo? Eu preciso conectar um dispositivo no outro. E primeiro que o número de conexões fica gigantesco. Você imagine nessa aula aqui, olha só, nós temos, vamos ver quantos alunos a gente tem online agora, só para fazer um caso prático aqui. Nós temos 27 pessoas online, ó, o pessoal conseguiu entrar, boa noite para quem não falei boa noite ainda. Temos 27 pessoas online. Se eu precisasse conectar os nossos computadores um a um, eu vou, por exemplo, eu tenho que conectar meu computador no do Gustavo, no do Pedro, no do Felipe, tal. Aí o Gustavo tem que conectar no meu, mas tem que conectar no do Pedro, no do Felipe, no do João Vitor, tal. Assim por diante. A gente precisasse fazer as conexões uma a uma, olha só, temos 27 pessoas, multiplica por 26 e divide por 2. Precisaríamos que o nosso computador estivesse fazendo 351 conexões para ter a aula rolando. E você sabe muito bem que o seu computador só fez uma conexão, que é a conexão com o seu roteador aí, ou com o seu 4G. Exatamente. Já tivemos esse tipo de professor, não entendi o comentário aqui. Mas beleza. Então são 351 conexões, cara. É conexão pra caramba. E você sabe que você só fez uma conexão. Então a rede, ela vem para isso, né? Você limita o número de conexões, então você precisa de muito menos hardware. E outra coisa também que as pessoas podem não pensar é o seguinte: imagina que eu tenho que me conectar, por exemplo, eu estou conectado com vocês. Tem gente aí que está. Eu estou em Jundiaí, tem muita gente que está em Campinas, tem gente que está em Sumaré, tem gente que está em outras cidades e tudo mais. E a gente está conectado. Imagina o trampo de eu manter uma conexão com cada um de vocês, sendo que está cada um em uma cidade. Como que eu ia fazer essa conexão, mesmo que fosse Wi-Fi? Eu preciso de um Wi-Fi monstruoso, de potente, para chegar até a cidade onde vocês estão. Então, não ia rolar, não ia funcionar. Então, a gente tem uma limitação física. Às vezes, poder fazer conexões no meio do caminho reduz as suas limitações físicas, né? Tanto que você consegue hoje falar com uma pessoa que está em outro país pela internet sem problema nenhum e não tem um cabo saindo do seu computador e chegando lá na outra pessoa, no outro país, né? Você tem várias conexões intermediárias, né? Que a gente chama de backbone aí da conexão. Então isso pode ajudar bastante. Então é por isso que a gente tem redes e a gente tem outros problemas, que a quantidade de conexões mais a quantidade de cabos também pode se tornar crítica. Então a rede de comunicação ela não serve só para comunicar computadores e celulares, ela comunica sensores com computadores, por exemplo. E
Você imagina em um avião, a última vez que eu vi essa estatística era a seguinte, de que 1 quilo a mais de peso em um avião voando durante um ano gerava um custo de US$ 10.000 nesse ano. Então, 1 quilo dá US$ 10.000 de custo, 1 quilo a mais. Então, você imagina um avião tendo que voar com uma quantidade absurda de cabo porque não tem uma rede decente no computador, no avião, e ele precisa se comunicar com os vários sensores diferentes, né? Só tubo de pitot, por exemplo, para saber a velocidade do avião relativa ao ar, tem três. Fora, em avião, vocês sabem que tem uma quantidade de sensor absurda e o peso de todos esses cabos se tornaria algo extremamente crítico. E não sei se todo mundo conhece, mas em veículos a gente também tem uma rede de comunicação entre tudo que está ali no veículo hoje. Né? O seu veículo, provavelmente, se ele é um veículo, acho que acima do ano 2000 talvez, ou 2005, ele já tem uma rede que se chama rede CAN, né? E essa rede CAN faz a comunicação entre todas as coisas do seu veículo. Inclusive, se o seu veículo ele for acima de 2008 ou 2009, acho, embaixo do painel você vai encontrar uma porta que se chama OBD2, que é aquela porta onde o cara coloca o aparelhinho, o famoso aparelhinho, para dar uma escaneada no seu veículo. E no meu carro especificamente eu uso a porta OBD2 porque eu comprei um negóciozinho, um devicezinho que ele faz a projeção das informações do painel no vidro do carro. Chama Heads Up Display, é bem legal. Por que eu faço isso? Porque eu sou um pouco grande para o meu carro, eu tenho um HB20 e eu tenho 1,80 m de altura. Então o volante ele fica, não tem regulagem de altura no volante, e o volante ele fica bem na frente do painel, assim, a parte de cima do volante ele fica bem na frente do painel. Então, se eu tô acima de 60 km por hora, eu já não sei mais que velocidade que eu tô, porque ele fica bem na frente do meu olho. Fica ruim de ver, eu tenho que ficar abaixando a cabeça para ver o painel assim, é ruim. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse Heads Up Display, ele se conecta na OBD do carro, né? Um cabinho que você passa lá, pluga, e ele lê as informações da rede CAN e mostra para você rotação do motor, velocidade do veículo, tensão da bateria, tudo que você escolher mostrar lá, ele mostra para você e ele projeta no vidro, assim, então você vê um reflexo no vidro assim e fica bacana, dá para ver a velocidade. De dia não fica tão bacana, mas de noite fica bem legal, dá para ver bem a velocidade, que era o mais importante para mim. Então no seu veículo também tem OBD, tá? Tem OBD não, tem OBD, mas tem uma rede de comunicação. E aí tem um monte de protocolos e um monte de sistemas que tem um monte de desafios que eles buscam transpor, né? E a gente vai dar uma olhadinha nesses sistemas, nesses protocolos e como que eles funcionam. Então, essa comunicação ela pode ocorrer em níveis diferentes e como eu falei para vocês, a gente está passando informações diferentes. A comunicação ela pode ocorrer em diversos níveis diferentes, né? Desde a comunicação entre aplicações, tal, coisas que estão próximas, por exemplo, eu estou lendo uma temperatura que um termopar está me passando ali, até a comunicação com sistemas que estão muito distantes, né? E o tipo de dado, o tipo de informação, o tipo de desafio que essa rede tem que transpor é diferente. Então, a gente vai começar com redes de comunicação que são utilizadas para curto alcance, né? Então, essas são as redes que a gente vai ver de comunicação com CLP, por exemplo, tá? E aí a gente tem algumas redes bem antigonas, né? Essa daqui não tinha nem CLP ainda, que era um sistema de comunicação analógico, mas mais do que analógico, né? Um sinal analógico, ele é bacana porque você consegue fazer uma transmissão de dados de uma maneira muito barata, mas normalmente ele é lento, ele é impreciso. O sinal analógico ele é contaminado com ruídos, então é ruim da gente usar sinal analógico. E lá nas antigas, lá da década de 60, 70, a gente tinha transmissão de informação com sinal pneumático, que é mais ou menos o que a gente fazia na nossa aula
né? Lá no comecinho, quando a gente tinha aquelas válvulas pilotadas, né? Então você tinha uma linha de pilotagem que entrava ali na válvula, e você tinha uma pressão de ar ali que ia comandar a válvula, e a gente fazia até um processamento ali da informação, a gente conseguia montar portas lógicas com sistemas pneumáticos e tudo mais, então a gente conseguia fazer é, é, processamento do dado e a própria atuação com todo com sinal pneumático ali, né? E o sinal pneumático ele é muito lento, né? E você não consegue mandar um sinal pneumático a 1 km de distância, por exemplo. Ele é de curto alcance. Então, isso aí começou a caminhar um pouco para sinais elétricos. E aí a gente tinha os sinais elétricos simples, que são aqueles sinais que a gente estava vendo também lá no comecinho, quando a gente saiu da pneumática foi para eletropneumática. Então eu tinha uma chave ali, né? Eu tinha um sensor de fim de curso no meu atuador, que é uma chavezinha. Eu tenho uma chave de proximidade magnética, que ela vai fechar um contato ali, vai passar um sinal elétrico para fazer a atuação de uma bobina, que vai fazer alguma outra coisa. Eu tinha esses sinais elétricos analógicos que eu conseguia gerar abrindo e fechando chaves, né? Mas a gente tem mais sinais elétricos analógicos que são bacanas e que foram usados também no passado e que são usados até hoje, na verdade, né? Então eu tinha um sinal elétrico que ele não era só abrir e fechar um contato. Eu tinha um sinal elétrico ali que a gente usava para fazer a transmissão de informação de sensores, né? Então, esse sinal, como que funcionava esse sinal? Meu sensor, ele acabava passando por um condicionador de sinal ali, o sinal do sensor, e me gerava uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica tinha um nível que era proporcional ao nível que estava sendo lido no sensor. Então, o que que a gente lia? A gente lia algo que foi o que mais ficou popular, né, na época, que eram sinais de 4 a 20 miliamperes, que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram, vão ouvir falar bastante, que na parte industrial é bastante comum esse sinal, que todo mundo fala de 4 a 20 miliamperes. E o 4 a 20 miliamperes, ele é um sinal que o nome ele já é bem explicativo. Quer dizer, eu vou ter um sinal de corrente elétrica que está na faixa de 4 a 20 miliamperes. Beleza. E esse sinal de corrente elétrica, ele, ele vai ser o nível 4 se ele for o nível mais baixo que o meu sensor consegue ler. Então, meu sensor lá, vamos dizer que o meu sensor é um sensor de pressão, ele lê de 0 a 200 bar, por exemplo. 0 bar vai ser 4 miliamperes e 200 bar vai ser 20 miliamperes, a faixa proporcional. Então, ele tem essa capacidade, né? No protocolo de 4 a 20 miliamperes, você vai passar uma corrente elétrica que é proporcional ao nível que o seu sensor está lendo dentro dessa faixa de 4 a 20 miliamperes, aí, sendo 4 miliamperes representando o mínimo do seu sensor e 20 miliamperes o máximo do seu sensor. E aí, quando eu faço a transmissão com esse sinal, quem está recebendo o sinal precisa conhecer as características de calibração do meu sensor. Então, eu estou recebendo um sinal de 4 a 20 miliamperes lá na outra ponta, eu tenho que saber, falar, olha, isso aqui é um sensor de pressão que lê de 0 a 200 bar. Essas são as características de calibração que eu preciso saber, que é o fundo de escala do meu sensor. Se eu souber o fundo de escala, eu vou conseguir interpretar esse sinal de 4 a 20 miliamperes e falar, olha, porra, aqui deu, sei lá, 12 miliamperes. Então, 12 miliamperes significa tal pressão. Beleza. Se eu não souber isso daí, eu só vou estar recebendo um sinal de corrente, na verdade, que eu não sei o que é. Por que se usa 4 a 20 miliamperes e por que se usa 4 a 20 miliamperes até hoje? Porque ele é um sinal de corrente, ele não é um sinal de tensão. O sinal de corrente, ele tem uma vantagem de que é muito fácil transmitir a corrente. Você consegue transmitir um sinalzinho desse, que se você for ver de 4 a 20 miliamperes, é um sinal baixo, né? É uma corrente elétrica relativamente baixa, mas você consegue transmitir isso daí a quilômetros de distância, sem problema.
né? Sem muito problema de interferência, de ruído, de nada disso. Então, o sinal de 4 a 20 mAh ele é muito robusto, por isso que ele é bastante utilizado, né? E você tem que ter uma fonte para mandar esse sinal, para enviar esse sinal, você tem que ter uma fonte de corrente, né? Então, essa fonte de corrente, a própria fonte de corrente, ela já é um tipo de controle em si, né? Ela vai calcular a tensão que ela tem que jogar na linha para gerar a corrente que você quer. Então, a tensão é bem variável, mas a corrente é de 4 a 20 mAh. E o sinal analógico, não posso nunca esquecer que ele pode sim e sempre vai estar contaminado com ruído, tá? Se eu for para sinais digitais, eu tenho uma baita vantagem, que ele é um sinal elétrico, ele está codificado na forma de bits, pode ser de 0 a 5 volts, 0 a 12 volts, dependendo da aplicação, 19 volts, 24 volts, e eles são, entre aspas, livres de ruído, né? Porque o sinal ele só pode ser 1 ou 0. Se tiver um ruidinho ali, eu vou ter uma que a gente chama de quantização desse sinal, que ele vai para 0 para 1, e esse ruído some. E esses sinais eles podem ser transmitidos de forma paralela ou serial, né? Paralela é quando você transmite todos os bits de uma vez, e serial é quando você transmite um bit atrás do outro, bonitinho. E aí o que acontece? A comunicação serial, a paralela ela é mais rápida quando você vai comparar. Por exemplo, eu quero mandar 10 bits em paralelo com 10 bits em serial. O paralelo vai ser mais rápido porque você mandou tudo de uma vez só. Só que a gente tem uma quantidade de informação muito grande a ser enviada hoje, não são poucos bits. E as nossas velocidades de clock para comunicação, elas também são bem altas. Então a comunicação serial, ela tem muito mais apelo, porque eu consigo mandar muito mais dado, né? Pode não ser tão instantâneo quanto a paralela, mas eu consigo mandar muito mais dado. E essas mensagens, elas são codificadas em bits. E aí, essa codificação em bits também é legal, porque provavelmente a gente não vai conseguir ver na aula de hoje, mas a gente vê na próxima aula, que elas têm alguns mecanismos primeiro, que você sabe o tamanho da mensagem, vem codificado lá o tamanho que a mensagem tem que ter, então você está lendo, você sabe quantos bits você tem que ler. E você tem alguns mecanismos de verificação da informação também, para ver se você não leu algum bit ali que estava errado, né? Tem como você verificar isso também. E aí você evita ruídos de comunicação. Mesmo que você tiver um ruído muito grande, você consegue evitar de alguma forma. Eu vou parar por aqui e aí na próxima aula a gente continua com protocolos de comunicação. Eu entro no protocolo HART agora, mas a gente pode entrar na próxima aula. E aí tem outras várias considerações que eu tenho que fazer também, vai demorar bastante tempo. Então acho que por hoje vai ser isso.